Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois é, hoje é dia de live aqui no Insta da Airpass Turismo. Eu vou me apresentar rapidinho para vocês. Meu nome é Estela Drago, eu sou especialista em turismo e economia aqui na Airpass Turismo, né? E eu já estou nessa caminhada há pelo menos 10 anos. E hoje eu tenho um convidado muito especial que veio falar com a gente sobre um produto incrível que realmente vai fazer mudar a nossa vida com relação àquilo que a gente sabe como meios de pagamento para uma viagem. Então, eu queria convidar o público que está assistindo aqui a gente hoje, que eu estou também do Gustavo, está aqui, né? E vai dizer de que cidade que vocês estão falando, da onde que vocês são e o que vocês esperam, né, aprender com o que a gente vai falar sobre esse tema que é extremamente importante. Como é que a gente faz para viajar sem utilizar o limite do cartão de crédito? Então, bora com a gente nessa live. Logo, logo o Evandro tá chegando aqui. Então, conta pra mim de onde que vocês são. Boa noite, Liz. Boa tarde. Boa noite, Ricardo Souza. Eu espero que vocês possam curtir com a gente e participar também, né? Me enviando as perguntas que vocês gostariam de saber sobre esse tema. Sobre o tema muito importante que hoje em dia a gente sabe, né? Não tá fácil viajar, tá difícil viajar, então como é que a gente pode fazer, né? O Gustavo é da cidade de São Paulo aqui, Gustavo parceiro, a gente tá com saudade de você, viu, Gustavo? Precisa aparecer nas nossas reuniões pra gente poder conversar contigo. Meu parceiro Ricardo Souza de Campinas, que delícia. É de Campinas não, né? Mora em Campinas, né, Ricardo? Mas conta aí a origem, terra maravilhosa de onde ele veio, né? E eu tenho certeza que você também vai poder descobrir como que a gente faz para viajar sem utilizar o limite do cartão de crédito. Quem aqui já deixou de viajar porque não tinha limite no cartão? Eu vou esperar um tempinho, porque eu sei que demora para vir as respostas aqui no Insta, mas eu tenho certeza que tem gente que já deixou de viajar porque não tem limite no cartão de crédito. É chato isso, né? Não é legal. É da terra do acarajé, né, Ricardo? Pois é, logo, logo mais, tô chegando de Salvador. Aí o Gustavo já falou que deixou de viajar porque não tinha limite no cartão de crédito. Cara, isso é um problema, mas hoje nós vamos descobrir como é que a gente pode destravar isso. Então, eu vou convidar aqui o meu amigo, o Evandro, da Investimento Certo, tá? E eu vou chamá-lo para a gente bater um papo sobre isso e como que a gente pode se ajudar nesse momento tão importante, porque é interessante a gente falar sobre isso, né? A gente vive num mercado hoje com taxas de juros extremamente altas no Brasil, né? E isso daí não ajuda a gente no nosso dia a dia. Então, como que a gente pode fazer? De que maneira que isso pode chegar até nós, né? Com que a gente possa viajar. Estou esperando o Evandro entrar aqui na nossa live. Aí, ele chegou. Aí, Evandro. Eu vou chamar então o Evandro aqui para a gente conversar, né? E o meu parceiro aqui, né? O Evandro, que vai trazer para a gente, da Investimento Certo, como que a gente pode viajar utilizando o limite do cartão, sem utilizar o limite do cartão de crédito. Boa noite, Evandro, tudo bem com você? Boa noite, Estela, tudo ótimo e contigo? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo bem. Evandro, por favor, eu queria que você se apresentasse para o nosso público aqui da Airpass Turismo, para que eles possam conhecer um pouquinho mais de você, de onde você veio, como é que começou essa sua carreira e contar para a gente como que a gente pode tirar vantagem deste momento tão inusitado no nosso Brasil. Vamos lá?
Vamos lá, Estela, claro, com certeza. Vamos explodir a cabeça deles, né, hoje, né? Hoje nós vamos explodir tudo. Então, vamos lá. Então, assim, eu sou Evandro, eu sou sócio, um dos sócios da Investimento Certo. Já atuo no mercado de consórcio há 22 anos, né? Já passei por algumas administradoras. E em 2021, junto com os meus sócios, nós fundamos a Investimento Certo, que hoje está completando 4 anos e meio de empresa. Estamos no escritório novo, inauguramos ontem um novo escritório. Então, Ai, assim, esse é um pouquinho, esse é um parabéns pela pouquinho conquista. Obrigado, minha amiga. Então, esse é um pouquinho da nossa história, né? Então, já estou no consórcio há algum tempo, gosto tanto de vender quanto de comprar consórcio. E eu tenho certeza que quem assistir esse vídeo, essa live vai ficar muito interessada no nosso bate-papo. É verdade. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre as maiores dores, as dores mais comuns que a gente encontra no dia a dia, né? Limite baixo do cartão, medo de parcelar, juros, cartão cheio. Qual que é o maior erro das pessoas quando elas cometem em usar o cartão de crédito para viajar? Você consegue me ajudar com essa dúvida? Que acho que deve Claro, ser uma dúvida da maioria, né? é uma dúvida da maioria, é uma dor que eu já passei, né? Numa viagem, né? Então, assim, já faz um tempo, quando eu viajei, não tinha como parcelar se não fosse pelo cartão de crédito. Eu e minha esposa, o que nós fizemos? Pegamos o nosso cartão e parcelamos a nossa viagem. Só que quando você viaja, você não sabe o que vai acontecer numa viagem, você precisa de dinheiro. E eu não tinha mais limite no meu cartão. Então, assim, é uma dor muito comum das pessoas pegarem o limite do cartão, faz o parcelamento, só que esquece que na viagem vai precisar de crédito. E muitas vezes você não tem o dinheiro vivo para você gastar. É por isso que é interessante, muitas vezes, eles vão se interessar que, se você arrumar uma forma inteligente de você parcelar a sua viagem, você vai ter os 100% do seu cartão com você. Então a gente pode dizer que o cartão de crédito dá uma sensação de facilidade, mas depois ele acaba virando um tormento, né? Porque você compra a viagem, depois você não tem o limite para ir viajar. É mais ou menos isso? Com certeza, porque a gente fala muito do planejamento. O que é um planejamento, né? Então, quando nós falamos de uma viagem, independente se é uma lua de mel, independente se é uma viagem para descansar com a família, basicamente você precisa ter esse conforto e esse planejamento. E aí você conseguindo montar uma estratégia para esse parcelamento, para esse conforto da sua família na viagem, faz todo sentido, né? É verdade. Então eu posso dizer para você por experiência, né? Para quem está chegando também aqui que não me conhece, eu tenho agência de viagem há 10 anos já e eu sou economista, trabalhei por 25 anos no mercado financeiro. Trabalhei por muitos anos na linha de crédito, na frente dos financiamentos. Eu posso assegurar para vocês que muita gente hoje no Brasil não se planeja para viajar. Sabe esse discurso que a gente tem hoje, que a gente tem que ter reserva de emergência? Então, a gente tem também que ter uma reserva de emergência para poder viajar, aproveitar os melhores momentos. Mas a gente sabe também, Evandro, que nem todas as viagens hoje são compatíveis com o bolso do brasileiro, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre algo mais específico, que é essa modalidade que você tem aqui para gente, que vai ajudar muita gente a poder viajar e realizar um sonho. Me diz uma coisa, existe uma linha de crédito planejada só para viagem? Existe. Não faz muito tempo que ela está no mercado. Tá? Então vamos falar um pouquinho de planejamento. Né? Então, quando nós falamos de consórcio, o consórcio nada mais é que um autofinanciamento para a compra de um bem. Seja ele um imóvel, seja ele um veículo, e agora seja ele um serviço. E quando nós falamos de serviço, nós falamos de viagem. Então, o que é interessante no consórcio? Primeiro, que o consórcio você não paga juros. Só que você tem que ter um planejamento. Então, quando nós falamos de consórcio, o que nós temos que ter em mente? Eu quero fazer uma viagem. Bom, eu vou fazer uma pergunta para você. Vamos imaginar, vamos pegar um valor simbólico, né, de uma viagem. Vamos falar que uma lua de mel, um casal que é uma lua de mel, sei lá, em Cancún, Punta Cana. Quanto que esse casal ele gastaria numa viagem para ser confortável?
Olha, hoje, em média, um casal, uma lua de mel para Cancún, vamos botar aí que a gente tenha quase um ano de planejamento, né? Que é mais ou menos isso que as pessoas começam a se planejar, a pagar as passagens e etc. A gente está falando em torno de 23, 24, 25 mil reais. Isso eu estou falando de um bom hotel, all inclusive, né? Com todas 7 dias, aquela mordomia que, né, Tudo o casal confortável depois para de o casal. casado tem que ir, né? Aí eu te pergunto, hoje, se eu fosse parcelar essa viagem com o meu limite de cartão, eu parcelaria no máximo em 10 vezes? Mais ou menos isso. O ideal é até 10 vezes, porque se você consegue quitar a sua viagem antes de embarcar, a gente não tem essa problemática do cartão de crédito depois para poder viajar, Faz né? sentido. Aí eu te faço uma outra pergunta, beleza? Se eu parcelo uma viagem 10 vezes no meu cartão de 26 mil, eu fico com uma parcela de R$ 2.600 por mês, ok? Pesado, né? Maravilhoso. Só que quando eu venho para o consórcio hoje, eu consigo planejar essa mesma viagem com uma parcela de R$ 720. Está entendendo Ah, o que é um planejamento? Então, assim, parcela em R$ 720 por mês. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que vai assistir, está assistindo e falam, poxa, R$ 2.600 para mim não faz sentido. Mas eu consigo pagar R$ 720 para realizar um sonho que eu tenho. exatamente. Olha só que interessante. Quem é que foi que disse que o consórcio serviria somente para casa e carro? A gente estava redondamente enganado. O consórcio pode ir muito mais além daquilo que a gente espera. E é isso que o Ivandro está explicando aqui para a gente. Ao invés da gente estourar o limite do cartão de crédito na viagem de 25 mil, por exemplo, e pagar uma parcela de R$ 2.500, que é um valor considerável, né? Hoje a gente está falando aí de um pouquinho mais de um salário mínimo. Puxa vida, gastar de 2.500 para 700 é um excelente negócio, né, Evandro? Você acaba se planejando muito mais. Aí eu te faço uma outra pergunta. Qual que é a viagem hoje que tem mais, que você tem mais, que as pessoas te pedem mais? Qual que é o Olha, destino? hoje eu tenho aqui muitos pais e mães querendo levar os filhos para conhecer a Disney, né? Isso é um sonho de família. E a gente não está falando apenas de um casal. Em Sim. média, umas 4 pessoas aí para estar viajando, né? Sim. E qual seria o custo dessas 4 pessoas indo para Disney, indo para os parques? Qual que é o custo dessa pessoa, desse casal? Olha, pesado. A gente está falando de passagem aérea, voo direto, São Paulo, Orlando, com bagagem, um hotel com café da manhã, um carro alugado para se deslocar, seguro viagem de pelo menos aí de 100 a 150 mil dólares, porque é o que precisa para os Estados Unidos, e os tão famosos parques. As crianças querem ir para a Universal, que hoje nós estamos falando de pelo menos 3, e na Disney nós estamos falando de pelo menos 4 parques. Então, bom, pelas minhas experiências e o que tem chegado aqui para mim, a gente está falando em torno de 58 mil reais para 4 pessoas para Orlando. Isso eu não estou levando em consideração aquela dor de coração que a gente tem quando precisa tirar o passaporte e o visto americano, tá? Podemos arredondar para 60 mil? 60 mil. 60 mil a família fecha a viagem com os ingressos e fica tranquilinha. Maravilha. 60 mil, se passarmos em 10 vezes no cartão, estamos falando de R$ 6.000 por mês. Se você 6 fizer mil. através do consórcio, você paga R$ 1.600 por mês. A mesma Nossa. viagem. Só que, o que nós temos que entender? Qual que é a diferença? Se eu tenho um limite de R$ 60.000 no cartão, ok, eu vou lá e passo, está tudo ótimo. Só que o consórcio, a gente tem que pensar que o consórcio nada mais é que um planejamento. E a viagem, ela é um planejamento. Quando falamos de uma viagem de R$ 60.000, existe milhares de pessoas que conseguem pagar tranquilamente R$ 60.000, ou à vista, ou parcelado no cartão, isso não é um problema. Só que tem muitas pessoas que não conseguem. Essas pessoas que hoje não têm esse limite no cartão e não conseguem, poxa, R$ 1.600 ela consegue se esforçar para realizar o sonho dela, do marido e também dos filhos. Só que o consórcio nós precisamos ter um planejamento.
Não é simplesmente falar, eu quero ir, faço o consórcio e tudo bem. Eu preciso Claro, me planejar para isso, entendeu? claro. E o consórcio, hoje, nós temos N modalidades, de uma forma que você pode. Tem a modalidade que você pode antecipar a sua viagem? Tem. Aí eu tenho dinheiro guardado, eu vou lá e oferto o lance e antecipo a minha contemplação, consequentemente eu antecipo o crédito dentro de um consórcio. E você pode também, pagando as parcelas mensais, até aguardar a sua contemplação. Então nós Então, temos. vamos explodir a cabeça do pessoal aqui, tá? Pessoal, o negócio é o seguinte, a gente pode realizar o sonho de uma viagem internacional, né? Para Disney, para Cancún, através do produto do consórcio. Então, se a gente não conhecia essa modalidade, o Evandro, do Investimento Certo, está aqui mostrando para a gente que é possível a gente fazer, e como o Ricardo Souza está dizendo aqui, que planejamento é tudo. E realmente, planejamento é tudo. E é incrível, nos dias de hoje, realmente a gente sabe que quando vai para Orlando, a gente o que faz aqui primeiro na agência? Compra as passagens, depois compra outra coisa e vai fechando parte a parte, porque realmente o limite do cartão de crédito vem até aqui. Muitas vezes a pessoa não tem aqueles 6.000 para pagar ao mês durante 10 longos meses, né? E quando ela vai viajar, obviamente que ela quer comprar o Play pro filho, né? Quer comprar o eletrônico para a filha, e etc. E quer curtir também. Ir num bom restaurante, comprar as roupas que deseja. E o limite do cartão de crédito, neste momento, e ainda mais nesse momento que a gente está falando de IOF, né, Evandro? Pode atrapalhar bastante essa viagem internacional. Não, com certeza. E o importante, quando nós falamos de consórcio, não impacta, o consórcio ele não tem impacto diretamente no mercado financeiro. Tudo, a Selic está alta, a Selic diminui, então assim, o consórcio não tem esse impacto direto com o mercado financeiro. Então o consórcio é um grupo de pessoas, para quem não sabe, é um grupo de pessoas com o mesmo objetivo. Quando nós estamos falando de viagem, é pessoas que querem fazer uma viagem de forma planejada. O importante, Estela, deixar muito claro aqui, nessa live, que quando eu contrato um consórcio para uma viagem, um exemplo, eu quero ir para a Disney, e quando eu contemplei o meu consórcio, eu não quero mais ir para a Disney, eu quero fazer um tour pela Europa, você consegue fazer, porque o consórcio não está vinculado no seu destino. Ele está vinculado no crédito que você tem, e através desse crédito você pode ir para o lugar que você quiser. Não quero ir mais para a Disney, eu quero fazer um cruzeiro de 15, 20, 30 dias. É o mesmo valor? É o mesmo valor. Você consegue fazer. Porque muitas pessoas acham que está vinculado àquele destino. E não necessariamente, entendeu? Isso é uma vantagem, né? Porque a gente sabe que, de repente, até mesmo um valor contratado, a família pode desistir de fazer uma viagem para Orlando, por exemplo, e fazer 2 destinos. Pode até ser uma viagem nacional. A gente não precisa ficar atrelado ao destino na contratação do consórcio para utilizar isso para poder viajar. Isso é muito legal. Porque o que acontece no mundo das viagens? Muitas vezes as pessoas contratam uma passagem aérea e acontece alguma coisa no meio do caminho que essa família tem que desistir de viajar ou tem que cancelar e tem que refazer essa viagem. Aí tem multa de cancelamento, multa de remarcação. E como consórcio, a gente tem a possibilidade de reavaliar isso sem fazer a emissão prévia desse pacote, certo? Positivo. E eu vou te dar. Você está dando um eco, né? No meu, será? Eu estou ouvindo você perfeitamente. Pode continuar. Aconteceu com o meu sócio. O meu sócio ele tinha uma viagem da pós, que ele estava fazendo, e ele iria para Israel. E foi bem na época que começou a guerra em Israel. E aí eles mudaram o plano e foi para a China. Então, assim, muitas vezes acontece algo que nós não estamos esperando, o destino que você vai. Então, assim, a vantagem do consórcio é isso. Você pode mudar no momento da sua contemplação. Quero ir para a Disney, não quero mais, agora eu quero curtir a Europa, quero ir para a Ásia, para onde você quiser. Você vai conseguir fazer essa troca, logicamente, antes da aquisição do destino. Eu acho que depois, eu não sei se ele conseguiria, né? E, sim, isso aí a gente tem que avaliar caso a caso, né? Então, uma vez que a pessoa tem
a contemplação. Inclusive, a gente já tem uma pergunta aqui sobre contemplação. Bem dizer, do Ricardo, né? Pois é. Então, uma vez que a gente tem a contemplação, a gente tem que analisar o perfil do cliente, o perfil daquela viagem, o que ele deseja fazer com aquele capital para fazer o investimento na viagem correta. E o Ricardo Souza fez uma pergunta aqui que eu acho que deve ser a dúvida de muitas pessoas que estão acompanhando a live. Como é que ocorrem as contemplações? Conta pra gente, Wanda. Vamos lá. Estela, Ricardo, ótima pergunta. Então, assim, as contemplações dentro de um grupo de consórcio, vou falar por algumas administradoras. Tem a administradora que você vai contemplar, tem as cotas que são contempladas por sorteio, e tem administradoras que é fantástico, que você pode usar um lance embutido para você contemplar o consórcio. O que é exatamente um lance embutido? Vamos fazer aqui uma analogia do seguinte. Eu contrato uma carta de R$20 mil, e eu uso 10% da própria carta para eu contemplar o meu lance. Automaticamente, eu resgato R$18 mil, e esses 2 mil que eu ofertei de lance, eu amortizo no meu saldo devedor. Por que essa estratégia é interessante? Vamos imaginar que eu não tenho capital para ofertar lance. Automaticamente, eu só vou depender do sorteio. Então, o lance embutido dentro das administradoras hoje é um facilitador daquela pessoa que não quer ou não tem o capital para você ofertar. Fora o lance fixo, que nós chamamos de lance embutido, você tem o lance livre. O lance livre nada mais é o quê? Eu oferto um recurso que eu tenho para eu antecipar a minha contemplação. Mediante a administradora aceitar o meu lance, eu oferto o meu lance, eu pago o meu lance e eu retiro o crédito na qual eu fui contemplado. A estratégia interessante porque se eu tenho 5 mil e eu preciso de 10, eu vou lá, oferto os 5 que eu tenho para retirar os 10 que eu preciso. Tudo que você oferta de lance, eu amortizo no seu saldo devedor, ou no valor da parcela, ou em número de parcelas diminuindo o seu prazo. Não sei se ficou claro, Ricardo. Eu acho que sim, Ricardo, dá um ok para a gente se você entendeu. E também, assim, caso não ficou muito bem claro, né, Evandro? A gente tem aqui o canal aberto, tanto comigo, né, RPS Turismo, tanto com o Evandro também, no Investimento Certo, para alinhar direitinho esse planejamento. Porque, voltando a falar, cada planejamento é um planejamento, tá? Então, a gente pode aproveitar dessa oportunidade do consórcio para trazer maiores aberturas no investimento, né, de uma viagem. Então, aqui, ó, o Ricardo Souza está falando que é interessante, e é sim, Ricardo, é bem interessante, e o mercado financeiro hoje ajuda a gente em diversas frentes que a gente não imagina, né? E é super fácil da gente fazer esse tipo de contratação, desde que a gente tenha, obviamente, um especialista por trás disso, que é o Evandro, que está aqui com a gente, né? Que eu fiz questão de chamar para a gente bater um papo sobre isso, porque o Evandro tem aí uma vasta experiência nesse mercado, né? Tem uma empresa aí já há 5 anos no mercado, essa empresa que ele está hoje, mas ele já tem muita experiência há bastante tempo, e pode ajudar tanto eu quanto qualquer outra pessoa a realizar essa viagem. Ó, a doutora Miriam está aqui com a gente falando assim, ó, achei o máximo ter essa oportunidade de se fazer um consórcio para a viagem. Eu mesmo não sabia que existia, tá vendo? É isso aí. A gente que a gente não sabia que o consórcio podia ser utilizado para viagem, né? Então, assim, é uma facilidade que veio, uma modalidade que, na minha opinião, que veio para ficar. Não, cresceu muito. E o consórcio de serviço, ele cresceu muito pós-pandemia. O consórcio em si cresceu muito pós-pandemia porque o brasileiro entendeu que o planejamento faz sentido para tudo. Né? Então, assim, quando você não tem planejamento, você paga as coisas mais caras. Quando você tem um planejamento, você tem o poder de negociação. Então, a estratégia do consórcio nada mais é, independente para qual caminho você vai, eu tenho uma viagem marcada? Não. Então, entra como um planejamento. Quanto que eu posso investir por mês? Eu posso investir R$500. Vou investir no R$500 por mês. Contemplei. Qual que é o valor da minha carta? O valor da sua carta é X. Estela, com X, para onde eu posso viajar? Você pode ir para lá. Você entendeu? Porque, assim, muitas vezes você tem hoje um pensamento, você fala assim, poxa, não quero... É difícil alguém falar que não gosta de viajar, mas não tem um destino.
Não tem eu quero ir para a Europa, não, eu quero ir para o Peru, eu quero ir para a Argentina, não sei para onde eu quero ir. Então eu faço o meu consórcio e vou pagando as minhas parcelas. No momento da contemplação, eu vou definir para onde eu vou. Exatamente. O que é mais gostoso nisso tudo é que o cara sabe que tem uma parcela que cabe no bolso dele, ele tem X que ele pode investir nessa viagem, e o mais legal é que ele pode sair com a viagem até com todos os passeios pagos daqui, com tudo certinho, né? Sem ficar se preocupando se vai caber no limite do cartão de crédito, que é justamente isso que a gente está falando aqui. Como que a gente tem que fazer, né? E é muito interessante, existem muitas ferramentas, e o brasileiro precisa entender que o mercado financeiro e o planejamento veio para somar a vida da gente, né? Que prosperidade e abundância, elas também caminham por nós através da nossa vida financeira. Então, se a gente utilizar a nossa inteligência junto com o conhecimento, porque o conhecimento liberta. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? Abrindo a mente das pessoas, explodindo a mente das pessoas, né, Evandro? Para essa nova frente, essas novas modalidades de financiamento numa viagem que pode existir, tanto na minha vida, quanto na vida de Evandro, com a vida de todos aqui. Então, eu vou deixar mais 2 minutinhos, caso alguém tenha uma pergunta específica para o Evandro, ou não tenha entendido sobre o produto dele, pode perguntar, a gente está disponível aqui para te ajudar. Inclusive, quem tiver interesse em contratar, né, o consórcio para fazer uma viagem, eu estou disponível, o Evandro também, né? Os nossos contatos estão aqui no link aqui em cima, ó. Tem a agência, tem o Evandro também. Quem quiser seguir tanto a agência quanto o Evandro, fiquem à vontade. A gente está aqui para atender vocês da melhor maneira possível. É isso aí, viu? É uma felicidade mesmo, Miriam, a gente poder realizar os sonhos, né? E fica mais fácil. Como a gente estava conversando antes aqui, uma viagem hoje para Orlando está em torno de R$60 mil, 2 adultos e 2 crianças, sem passar perrengue de ter que comprar ingresso nos Estados Unidos, né? Já com tudo incluso, né, Evandro? Esther, o que é importante, quando nós falamos de consórcio para viagem, o que engloba um consórcio para viagem? O que exatamente eu posso fazer? Eu posso planejar minha lua de mel, eu posso planejar a viagem de formatura do meu filho. Então vamos imaginar que meu filho ele está próximo a se formar, sei lá, 3 ou 4 anos para se formar, e basicamente eu posso fazer um consórcio para a viagem do meu filho. Eu posso fazer uma viagem de intercâmbio. Poxa, eu quero, você que tem uma filha, você fala, poxa, Evandro, minha filha está com 12 anos, a sua filha não? A Catarina está com 12, pensando em ela se formar em 16, 17 anos, 5 aninhos, vai. Você entendeu? Vamos imaginar, poxa, qual que é o custo para eu mandar a Catarina para fazer um intercâmbio? Será que eu vou ter uma condição ali para pagar à vista isso? De que forma que eu faço isso? Porque já não se planejar agora. Exato. Você entendeu? Então, assim, o intercâmbio ele também entra como um consórcio de serviço. Então, assim, o cruzeiro entra. Então, tudo em relação à viagem, tudo em relação ao planejamento de uma viagem, você consegue fazer. A gente pode até falar, de repente, para aquela família que está planejando, né, a bodas de ouro né, dos pais, com antecedência, fazer aquela viagem dos sonhos da mãe para Paris. Então, assim, é possível a gente fazer, né? Aquelas famosas cotas de lua de mel. Qual é o noivo e a noiva que não gostaria de colocar disponível para os padrinhos, para os convidados? Comprar aquela cota da lua de mel ao invés de um presente, por exemplo. Pode ser um presente inesquecível. Nem todos os casais hoje fazem aquela festa pomposa, que a gente sabe que realmente hoje é acima daquilo que a gente tinha antigamente. Mas é possível fazer uma boa viagem, sim. Então, assim, a gente pode brincar com o consórcio dentro das viagens de maneira muito legal e interessante. Gostaram? Com certeza. Então é isso. Eu gostaria muito de agradecer o Evandro da Investimento Certo, que esteve aqui com a gente hoje, é meu convite. Muito obrigada por todas as suas explicações, tá? E para os passageiros aqui da Airpass Turismo, assim como também os clientes da Investimento Certo, agora eles sabem que tem uma nova modalidade,
que eles podem contratar o consórcio também para fazer as suas viagens e que tudo é possível nessa vida desde que você possa abrir a sua cabeça através de conhecimento. E, Evandro, muito obrigada, meu parceiro, e seguimos aí em diante. Oi, Estela, eu que agradeço a oportunidade. É uma parceria que vamos firmar, que já está acontecendo, e eu tenho certeza que essa parceria vai crescer muito. A Airpress Turismo com a Investimento Certo. Então tá ótimo, Evandro. Obrigada. Obrigada a todos que participaram da nossa live e esperamos e aguardamos o contato de vocês naquela viagem dos sonhos ser realizado aqui comigo na Airpress Turismo junto com a Investimento Certo. Fechou? Obrigada, Evandro. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, hein? Uma ótima noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso, pessoal. Tchau, tchau para vocês. Até a próxima com um outro tema muito interessante que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Até mais!